para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma edição do programa da Superintendência da Juventude, programa este da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem por presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, como diretor de comunicações, pastor Paulo Roberto dos Santos, e como superintendente da Juventude Restauração, o pastor Adriano Licidônio. Muito bem, nas terças-feiras é programação a encargo da sub-região Centro-Sul, especificamente nesta terça-feira a encargo da área Glória, que situa-se na Avenida Professor Oscar Pereira, número 3356, e nós estamos aqui acompanhados do nosso companheiro, irmão diácono Elias Daniel Silva. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu companheiro irmão Roger. Amém. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão videologados conosco, que estão chegando, quem sabe do trabalho ou de alguma outra atividade em que estavam. Fique à vontade, fique conosco até o final dessa programação, que vai ser uma bênção. Deus tem aqui um assunto muito especial para tratar juntamente com todos nós, E com certeza será uma bênção, irmão Roger. Com certeza. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós, antes de orarmos, dando início, pedindo a bênção de Deus e a manifestação da sua graça, para que atinja o seu lar, a sua vida e os seus propósitos sejam realizados, nós gostaríamos de pedir para que você dê o seu like, não esqueça, e compartilhe com jovens, com vizinhos, amigos, familiares, colegas, seja quem for, compartilhe, para que esta programação e os propósitos de Deus alcancem o maior número possível de vidas. Neste momento nós estaremos orando, dando início a esta programação, e vamos pedir para que o diácono, irmão Elias, dirija a Deus esta oração, irmão Elias. Amém. Pai nosso que estás nos céus, no nome de Jesus, Sim, Senhor. Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Graças Pai, a Deus. em mais uma programação, Senhor, mais Glória uma a oportunidade Deus. que o Senhor nos concede de ser, Senhor, neste Aleluia. momento um canal de bênção, um canal, Senhor, transmissor de uma mensagem divina. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Aleluia. colocamos, ó Deus, estes minutos, Senhor, Sim, que nos foram Senhor. confiados, ó Pai, na Tua presença, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa comunicar-se, Senhor, com cada um dos ouvintes, cada um dos nossos irmãos que estão participando e que, Senhor, entrarão, Senhor, ó Deus, entrarão, Senhor, nesse canal, Senhor, e assistirão, ó Pai, participarão conosco desta programação. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, ó Deus, usa-nos em Tuas mãos, Senhor, para entregar, Senhor, aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, comunicar, ó Pai, ao coração dos Teus filhos, daqueles que assistirão nessa noite, Senhor, essa programação, e no decorrer dos dias, Senhor, acessarão este vídeo. No nome de Jesus, Senhor, abençoa, Aleluia. Pai, e glorifica o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nesta noite nós temos um tema a ser abordado. E que tema é, irmão Elias? Oportunidades Oportunidades. privilegiadas. Nosso Deus é um Deus que nos estende oportunidades. Oportunidades privilegiadas. Mas nós temos usufruído destas oportunidades privilegiadas? Será que nós temos valorizado, irmão Elias, as oportunidades que temos recebido? Será que nós temos aproveitado? Nós vamos ver biblicamente, em primeiro lugar, o que o Senhor Jesus fala acerca deste tema e como ele trata disso.
Gostaríamos, portanto, de iniciar lendo um texto registrado por Lucas no capítulo 11, a partir do versículo de número 27, vamos meditar no que diz a palavra de Deus por meio do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo de número 11, versículo 27 a seguir, irmão Elias, o senhor pode fazer a leitura deste texto, melhor, a partir do versículo 29, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 29. Diz assim: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. A palavra de Deus lida neste texto de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29, claramente, o Senhor Jesus ele vai fazer uma comparação, irmão Elias, entre a geração que estava diante de si, no meu ponto de vista, a geração mais privilegiada de todos os tempos. Depois desta, creio eu que será a geração do arrebatamento, e que muitos creem e os sinais evidenciam que pode ser a nossa geração. Então Jesus, diante desta geração, que estava diante do próprio Deus em pessoa, que teve o privilégio de ter acesso ao próprio Deus fisicamente, de ouvi-lo, de ver as suas realizações, as suas manifestações, os seus milagres, a sua doce voz, a transmissão da paz por meio da voz, dos gestos, dos atos de Jesus Cristo. Imagine se haveria, ou se pode haver, irmão Elias, um privilégio maior do que este, de estar diante do próprio Deus. Este era o privilégio, a oportunidade que aquela geração teve. Mas os evangelhos, a biografia, o relato da vida do Senhor Jesus vai nos apresentar que aquela geração tão privilegiada, ela não aproveitou, irmão Elias, este tão grande privilégio de ter o próprio Deus diante de si. Então esta geração diante do mestre agora pediu um sinal, irmão Elias, para que comprovasse. Mas para que mais um sinal? Era tantos os sinais que estavam diante deles, que era de dia e era de noite. Sinais, ele acalmando o vento, acalmando a tempestade, curando os enfermos, restaurando a vista dos cegos, libertando os oprimidos do diabo. Toda sorte de sinais jamais antes vistos estavam diante deles, mas eles pediam um sinal. E qual foi a resposta então do Senhor Jesus para esta incredulidade? Para o não aproveitamento desta tão grande oportunidade, irmão Elias? Jesus faz uma comparação desta geração, então. Compara esta geração privilegiada com os ninivitas e com a rainha de Sabá. Porque os ninivitas, embora sendo um povo pagão, pecador,
cruéis, inimigos do povo de Deus, mesmo nessas condições, quando o juízo de Deus foi estabelecido para esta nação, Deus, antes de aplicar o juízo, deu-lhes uma oportunidade. Uma só oportunidade, por meio de um pequeno homem comparado com o grande Jesus. E Deus levanta Jonas para que, por um período de alguns dias, estivesse naquela cidade, irmão Elias, anunciando o juízo de Deus. Mas aquela cidade, diante de uma tão mínima oportunidade comparada à grande, privilegiada oportunidade que teve a geração que estava diante de Jesus, aproveitaram a oportunidade, reconheceram a oportunidade e arrependeram-se dos seus pecados, da sua condição, da sua forma de viver, do seu estilo de vida, do paganismo, e renderam-se ao Deus dos céus. Jesus usa outra comparação. A rainha de Sabá, irmã Elias, que veio dos confins da terra, lá da Etiópia. Foram cerca, irmão Elias, de 1930 quilômetros a jornada percorrida por esta rainha, ou Candace, como diziam, lá na Etiópia, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, porque ela despertou o desejo nela de conhecer o Deus de Salomão, que ela ouvira falar. E ela prepara então a sua caravana e anda em média 40 a 50 quilômetros por dia a pé, ou no lombo de um camelo, de um jumento, não sabemos, para aproveitar a oportunidade, irmão Elias. Aleluia. E agora o Senhor Jesus faz uma comparação entre estas duas pessoas, ou essas duas nações, diante de uma pequena oportunidade, mas foi usufruída, foi aproveitada, meu irmão. E ele compara com a geração que, diante de tantos privilégios, rejeitou a oportunidade, não fez uso, não usufruiu, não aproveitou, não valorizou, antes desprezou, rejeitou tudo que da parte de Deus lhes estava sendo proposto. E Jesus então diz que o rigor no juízo será muito maior e de acordo com o tamanho do privilégio recebido. E que agora os ninivitas irão se levantar no dia do juízo para condenar aquela geração. A rainha de Sabá irá se levantar no dia do juízo para condenar aquela geração privilegiada que não aproveitou. Esta introdução para nós falarmos, ou para nós expormos o que o Senhor Jesus, ele fala sobre as oportunidades e os privilégios a nós concedidos. E como o próprio Senhor, que nos privilegia, como será cobrado estes privilégios quando eles não aproveitados? Irmão Elias. Com certeza, meu irmão. Nós vemos à luz da palavra que quanto maior é o privilégio, maior será o juízo que incidirá. Né? Com certeza. Exatamente isso foi o que o Senhor Jesus disse, que na mesma medida em que somos privilegiados, é nesta mesma medida que seremos punidos se não aproveitarmos. E agora nós vemos e pensamos, até meditamos na nossa própria vida, né? Tantas oportunidades que surgiram, que se apresentaram a nós, né? Durante esse ano de 2020. Estamos nos últimos dias do ano. E eu fiquei pensando, irmão Roger, quantas oportunidades que Deus abriu, né, em relação a todos os aspectos da vida, né? Nós não queremos aqui nos deter apenas no aspecto espiritual, né, que é a base de tudo, na verdade. Sim, com certeza. Mas outras tantas oportunidades
que foi Deus que apresentou a nós, que foi Deus que abriu portas, que Deus abriu, e que não foram aproveitadas, ou talvez, né, foram aproveitadas, mas não com tanto gosto, não com tanto empenho, não com tanta satisfação, como deveríamos ter aproveitado, né? Nós vemos aqui este povo que estava diante de Jesus, esses homens. Aqui, nós lemos aqui que eram multidões que estavam em volta de Jesus, né? Então eram pessoas de diversos tipos, de diversos... E muitos. Pessoas com todo tipo de fé, né? Alguns com pouca fé, outros com muita fé. Mas nós vemos que pelas palavras de Jesus, irmão Roger, a grande maioria não estava aproveitando aquela oportunidade como deveria ser aproveitada. Com certeza. Alguns ainda admitiam e reconheciam que ele era o Cristo. Sim. Mas nós vemos... Mas o percentual destes era mínimo em relação à quantidade de pessoas. Proporcionalmente falando, é uma quantidade muito Eu pequena, gostaria né? de perguntar a você que está nos assistindo aqui nesta noite, a parar para pensar e a meditar a respeito de tão grandes privilégios que Deus nos tem concedido, irmã Elias. E se assim sendo nós tão privilegiados, diante de tantas oportunidades que Deus nos tem concedido, nós temos feito uso destas? Nós temos aproveitado da melhor forma, correspondendo a este privilégio dado por Deus? Eu gostaria de, em primeiro lugar, o primeiro privilégio a ser exposto aqui nesta noite, meu irmão, é o fato de nós termos sido escolhidos por Deus. O próprio Senhor Jesus vai dizer, e fora registrado por João no capítulo 15, o versículo 16, não escolhestes vós, mas eu vos escolhi. Escute, olha o que Jesus está dizendo, não foi você que o escolheu, mas ele te escolheu. Pode haver ou existir um privilégio e uma oportunidade maior do que esta, de ser um homem tão insignificante, sendo nada, mas Deus olha dos céus diante de bilhões de habitantes que compõem a terra. E ele disse, eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi você. Pode haver um privilégio maior do que este, meu irmão, de ser escolhido por Deus? Eu creio que não. Não existe nada melhor, maior ou mais privilegiado de que ser olhado lá dos céus. E agora eu pergunto, somos todos privilegiados da mesma forma? A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 9, versículo 15, Deus dizendo, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E isto não é para quem quer e nem para quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ou seja, não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. E por sua misericórdia, isso não depende de quem quer ser escolhido, ou de quem corre atrás, ou de quem busca, mas de Deus que olhou para mim e para a sua vida, e para a sua vida, irmão Elias, e nos escolheu. Quantas pessoas habitam no seu bairro? Centenas de milhares. E quantas delas tiveram o mesmo privilégio, a insistência de Deus para com a sua vida? É verdade. Existe maior privilégio. Olhe para o lado, para o redor, para a sua família. Quantos foram aqueles que foram atingidos por Deus de uma forma tão privilegiada?
de ter a revelação do próprio Deus para a sua vida. Nós somos muito privilegiados por isso. E uma evidência deste tão grande privilégio, que não é para todos, é para poucos, mas você que nos está ouvindo nesta noite é um privilegiado. Porque Deus deu-nos a oportunidade de ter a sua própria natureza implantada em nós. De nascermos de novo, de sermos gerados do Espírito e da Palavra. Olha, que maravilha isso, meu irmão. Deus escolheu você. Deus o privilegiou dentre bilhões de habitantes da Terra. Foi um percentual pequeno daqueles que Deus se revelou, e Deus lhe deu a oportunidade de gerá-los espiritualmente e de dar a sua natureza e implantá-la em nós. Qual é o percentual de habitantes dentre o montante dos habitantes da Terra que foram privilegiados dessa forma? Que Deus os gerou. A grande maioria foi gerado pelo pai, pela mãe. Mas você que está nos assistindo nesta noite foi gerado por Deus, e não há privilégio maior do que esse. Irmão Elias. Glória a Deus. Irmão Roger, e seguindo nessa questão de privilégios, nós vamos entrar agora na questão regional, na questão de localidade, na questão geográfica. Amém. Que também eu vejo que é algo tremendamente... alguma coisa que nós, né, não podemos dimensionar a sua relevância, a sua importância, a dimensão desse privilégio que nós temos, né? Amém. O próprio país onde nós habitamos, irmão Roger. Com certeza. Viver no Brasil em relação a privilégio espiritual não tem comparação. Imagine você querendo servir a Deus e morando na China ou na Coreia do Norte. O que você acha? Como seria? Irmão Roger, meu irmão, por favor, se você até hoje, né, estava se lamentando por coisas tão pífias, tão pequenas, medite nessas palavras, medite nisso que Deus quer falar com você nessa noite, né? Deixe que essas palavras entrem em seu coração. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Por ter sido escolhido por Deus, por ter sido gerado espiritualmente por Deus, por morar em um país aberto ao Evangelho, com todas as oportunidades, com milhares de estímulos para servir a Deus. Privilégios dados por Deus, meu irmão. Agora imagine a comparação com aqueles que não podem ter uma Bíblia. É permitido ter a Bíblia na Coreia do Norte? Não. É permitido carregar a Bíblia? É permitido professar a fé em Jesus Cristo pelo Estado? Mas ainda assim, tendo pouco privilégio, tendo pouca oportunidade, lá existem pessoas aproveitando estas poucas oportunidades. E Jesus está dizendo, quanto mais privilégio, quanto mais nos é dado, mais nos será exigido, mais nos será cobrado. E nós temos nos portado de que forma diante de tantas oportunidades, diante de tanto privilégio? Meu irmão, eu convido você a refletir nesta noite. Eu convido você a meditar. Nós expomos aqui até então alguns privilégios. Você tem usufruído deles? Você tem valorizado estes privilégios? Você tem feito uso destes benefícios dados por Deus? Ou nós, tendo tão grandes e maravilhosos privilégios, desprezamos?
Imagina o cristão na Índia, na China ou na Coreia do Norte, tendo essa oportunidade que você tem acesso a uma programação que expõe a palavra de Deus, que alimenta a sua alma, que vai proporcionar o desenvolvimento desta privilegiada natureza que recebemos do Pai. Eles não têm este privilégio. Mas certamente, se tivessem o número de pessoas assistindo, se fosse aberto para eles assistirem, seria quase total o número de crentes lá, não seria, irmã Eli? Com certeza. Quem tem pouco privilégio usufrui mais do que aqueles que têm muitos. Às vezes nós desvalorizamos. Às vezes rejeitamos tão grandes oportunidades dadas por Deus. Às vezes usufruímos e aproveitamos de algumas coisas que vão satisfazer o meu ego, a minha alma, assistir algo supérfluo que em nada irá edificar, ao passo que naquele mesmo momento Deus está me dando uma oportunidade de ser edificado, de ser abençoado. Em relação à perda de oportunidade, ao desprezo à oportunidade, ao não aproveitamento desses privilégios, eu gostaria de ler Lucas, capítulo 19, irmão Elias, por favor, se puderes. Ler o versículo 41 ao 44. E vamos ver, irmãos, o que o Senhor Jesus fala e qual é a sua atitude ao ver Jerusalém não reconhecer a oportunidade da visitação do próprio Deus diante deles. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia... Só um pouquinho, irmão Elias, só um pouquinho, por favor. Quando ele ia chegando, ele viu a cidade, o que ele fez? Chorou. Chorou! Por favor. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco, e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. O que iria acontecer com Jerusalém? Destruição, ruína, ao ponto de não ficar pedra sobre pedra. Porque não reconheceram a oportunidade concedida por Deus. E diante deste cenário, Jesus foi às lágrimas. Nós vamos ver Jesus chorando somente em duas ocasiões, irmão Elias. Uma diante da morte de um grande amigo. A Bíblia é enfática ao ressaltar a amizade entre Jesus e Lázaro. E quando este morre, Jesus chora. Quem não chora quando perde um grande amigo? Jesus chorou, mas Jesus só vai chorar outra vez diante de uma oportunidade perdida. Olha, irmãos, quão grande é a nossa responsabilidade, haja vista que nós somos tão privilegiados assim. E quão intenso será o rigor do juízo de Deus se nós incorrermos na mesma condição de Jerusalém, sendo privilegiados, mas não reconhecendo a oportunidade, antes a rejeitando. Jesus disse que isto levaria Jerusalém à ruína. Irmão Elias, por favor. Aleluia, glória a Deus. Irmão Roger, antes de fazer a menção de mais uma referência bíblica,
Eu gostaria aqui de fazer menção do nome dos irmãos que estão videologados conosco, participando da programação. Irmão Paulo Koch, nosso querido irmão. Irmã Laura Garim. Irmã Bruna Oliveira. Irmã Adiele Costa. Irmão Ezequiel Pinheiro. Irmã Mariane Silva, sua digníssima esposa. Mateus Santos. Irmão Adriano Rodrigues. Irmã Miriam Machado. Irmã Yara Vasconcelos aqui, que pelo que relata, está nessa noite disposta a aproveitar essa oportunidade que Deus está lhe dando. Glória a Deus. Irmã Lília Maria Soares Alves. Irmão Rosiel da Silva. Irmã Mahara Fagundes. Eu acredito que seja sua irmã, né? Sim. Isso. Irmão ou irmã Geise Borges. Irmão Gideão Moraes. Irmã Darlene da Silva, ali da área Glória. Agora a sua irmã. Minha irmã. Irmão Israel Duarte. Irmão Evandro Henrique, que até, né, aqui ele faz menção de um versículo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta todo o amargo é doce. É verdade, meu irmão. E também o seu filho, irmão Israel. Amém. Tá Meus julgado. irmãos, o irmão Evandro Henrique aqui cita Provérbios 27:7, que se enquadra muito perfeitamente naquilo que nós estamos expondo aqui. A alma farta, ela despreza, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, até mesmo aquilo que é amargo, se torna doce. Nós precisamos estar famintos e sedentos e fazer do amargo doce e aproveitar cada um dos privilégios, valorizar cada uma das oportunidades dadas por Deus. Não corrermos o risco, irmão Elias, de sermos naquele dia julgados pela rainha de Sabá, que veio lá dos confins da terra, que percorreu 50 dias no lombo de um camelo para ouvir a sabedoria de Salomão. E nós, tendo a Bíblia todos os dias, a palavra do próprio Deus revelada nas nossas mãos, e muitas vezes nós não a lemos. E nós temos a igreja no nosso bairro, mas muitas vezes nós não vamos ao culto. Será que nós temos usufruído à altura aos privilégios concedidos por Deus? Aleluia. É momento Deus tem de misericórdia de nós, refletirmos diante de tanta bênção, de tanta oportunidade, de tanto estímulo, fazermos uso de tudo isso, irmão Elias. Amém. Glória a Deus. E claro, né, não se detenha em se lamentar pelas oportunidades em que você não aproveitou, mas a partir de hoje coloque um propósito no seu coração de que todas as portas que Deus abrir à sua frente, que todas as oportunidades que se apresentarem a você, você se condicione a aproveitá-las, a entrar pelas portas que Deus tem aberto. Eu quero ler aqui, irmão Roger, também muito relacionado a este tema, em Lucas também, Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, Sim. no verso 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno.
Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha só, irmão Roger, Jesus dizendo aqui, que quem não aproveitasse as oportunidades em que Deus, em que Ele estava abrindo, Ele diz aqui, ó, você não estará simplesmente rejeitando uma oportunidade, mas você estará rejeitando a mim mesmo. O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor. Verdade. Olha só, irmão Roger, agora quantas vezes, quem sabe nós rejeitamos uma oportunidade, uma porta que Jesus abriu, que Deus abriu. Exatamente. E aqui ele está dizendo, meu irmão, que nós não rejeitamos simplesmente uma oportunidade, nós não rejeitamos simplesmente uma porta que ele abriu, mas nós o rejeitamos. Aquele que está abrindo a porta é rejeitado. É interessante perceber, irmãos, um motivo pelos quais muitas vezes a gente não aproveita e rejeita e não valoriza. Olha o texto que nós lemos quando Jesus chega diante de Jerusalém e chora. Depois ele vai dizer o porquê no versículo 44, parte B. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Irmão Elias, eles não reconheceram. Muitas vezes Deus abre uma porta diante de nós. Deus muitas vezes responde aquilo que nós estamos pedindo e nos privilegia e nos oportuniza. Mas a nossa forma de encarar tal oportunidade não é como a forma de Deus agir e trabalhar, não é como nós esperávamos, portanto, muitas vezes rejeitamos por não reconhecer que é Deus agindo. Por não perceber que é Deus daquele meio, daquela forma, usando aquele método, aquelas ferramentas, aquelas pessoas, aquela empresa, aquele trabalho. E nós rejeitamos por não reconhecer, por não ser como a gente esperava, era justamente assim, e por este motivo foi que Jerusalém rejeitou a Jesus, porque eles esperavam um rei político, que se manifestasse, que descesse dos céus, com aspectos reais, mas não foi assim que Jesus se manifestou. Ele nasceu na manjedoura, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, animal de carga, e não era esse o rei que eles esperavam, não era desta forma, não era deste meio, portanto não reconheceram. Quem sabe Deus está o oportunizando, quem sabe Deus já tem respondido às suas orações, às suas petições, de uma forma que você não compreendeu, e por não reconhecer que é Deus, você tem rejeitado. Temos que estar sensíveis àquilo que Deus está nos proporcionando. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer e trazer alguns exemplos de quando nós não aproveitamos os privilégios. Mateus, capítulo 21, versículo 43, Jesus vai dizer: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os seus frutos. Ou seja, já que aqueles a quem fora destinado o reino de Deus, e por eles terem rejeitado, por eles não terem valorizado, Jesus disse: vos digo, o reino de Deus será tirado. Era para você, a oportunidade era sua, mas você não aproveitou, você rejeitou. Então ele está dizendo: o reino de Deus que era para você, vos será tirado, e vai ser dado para quem? Para um povo que produz os seus frutos. Israel teve a oportunidade rejeitada. Então Deus escolheu e preparou um outro povo para que fosse privilegiado. E somos nós. E o que será de nós? Ou qual forma Deus tratará se nós não aproveitar isso?
se nós não produzirmos os frutos, se nós não valorizarmos isso. E é verdade, irmão Roger. E essa oportunidade que nós temos diante de nós hoje não era nem nossa, né? Exatamente, nós somos um jebuseiro enxertado na videira, mas a videira rejeitou. Exatamente isso que eu ia ler em relação dessa A visão oliveira, aí. melhor dito, né? No Evangelho de João, capítulo 1, né? Ali quando Jesus, João descreve a respeito da vinda de Jesus, né, da materialização do próprio Deus, no verso 12 do capítulo 1 ele diz, no verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Amém. a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui, é uma oportunidade que não era nossa. Era um privilégio direcionado para um outro povo. Exatamente. Mas a rejeição destes nos beneficiou. No entanto, a nossa rejeição à oportunidade irá passar para outro. Se nós que recebemos a revelação da parte de Deus, nós não usufruirmos desta oportunidade. Jesus vai dizer que um homem, ausentando-se do seu país, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. E aquele que tinha 5, ele aproveitou a oportunidade dada pelo seu senhor de ter lhe confiado às mãos um valor inestimável e saiu a granjear, e saiu a multiplicar aquilo que recebeu, valorizando a oportunidade, valorizando o privilégio, fazendo bom uso daquilo que recebeu da parte do seu senhor, da mesma forma que recebeu 2 talentos. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele não aproveitou a oportunidade, ele escondeu o seu talento. Ele não granjeou, ele não reconheceu que aquilo era um privilégio. E ele precisava granjear, ele precisava multiplicar, ele precisava produzir fruto diante daquele benefício dado pelo seu Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que ele escondeu na terra. E eu pergunto a você, o que tem feito com a responsabilidade, com o privilégio que Deus tem nos dado? Temos escondido na terra? Temos abafado? Ou temos usufruído? Jesus, então, o Senhor, quando ele chega, ele vai dizer, tirai-lhe o talento. Aquele que recebeu este privilégio e não usufruiu, Jesus vai dizer, então, tirai-lhe e dai ao que tem 5. Ou seja, aquele que usufruiu, que aproveitou, ele vai receber mais. Mas aquele que rejeitou, não valorizou, Jesus está dizendo, tirai o que ele tem. Porque ele não é digno. Porque ele não valoriza. Porque a capacidade que eu dei para ele de realizar a minha obra, ele está convertendo estas habilidades para seu próprio uso, para seus próprios benefícios, para seus próprios interesses, quando que era para estar aplicando no meu reino, na minha obra. Meus irmãos, jovem que nos ouve nesta noite, as habilidades, as responsabilidades que Deus tem nos dado, nós temos feito a obra de Deus com elas, com os recursos. Quero fazer leitura de uma outra referência também relacionada a este tema. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu,
porém há muitos adversários. Nós vemos aqui, irmão Roger, que o apóstolo Paulo, ele estava disposto a aproveitar, né? Um exemplo de uma pessoa que estava disposta a aproveitar uma oportunidade aberta por Deus. Mas aqui ele enfatiza e destaca um porém que haveria adversários Certamente. durante Sempre o haverá. acesso àquela oportunidade. Eu vejo que esse é um dos fatores que leva muitos jovens, muitos crentes, a não usufruírem da oportunidade privilegiada, né? Verdade. Pensando nesse sentido de inimigos, de oposições, de fatores oponentes. Das que... adversidades encontradas no caminho. Um exemplo disso é o exemplo do povo que estava no Egito. Não é, irmão Elias? Olha o tão grande privilégio que Deus proporcionou a um povo que antes ele era escravo. Ele não tinha liberdade, não tinha vontade própria, trabalhava sob um jugo de escravidão, mas a Bíblia diz que Deus ouviu seus gemidos e desceu para livrá-los, com um propósito de lhes dar, de tirar da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. E Deus manifesta-se, como nós bem sabemos, por meio das pragas, por fim abre o mar vermelho e os conduz para esta terra, como Deus nos está conduzindo para uma terra. Mas nesta peregrinação, irmão Elias, eles não viram a oportunidade e o privilégio que eles haviam sido beneficiados por Deus. Mas diante das adversidades no meio do caminho, deixaram de olhar para a oportunidade, para o privilégio de Deus, de estar indo para a terra preparada pelo próprio Deus. E a vontade deles era voltar para onde estavam, para a condição de escravo. Estavam com saudade daquela vida, daquela situação. Meus irmãos, Deus tem nos privilegiado, mas nós precisamos reconhecer, aproveitar e usufruir destes privilégios e precisamos cuidar para que as adversidades nesta peregrinação até o nosso destino final, que é a nossa pátria celestial, que é a Canaã de Deus, que nós não venhamos no meio do caminho reclamar, murmurar, olhar para pequenas situações difíceis que enfrentamos, mas deslumbrar, aleluia, a terra que mana leite e mel preparada por Deus. Aleluia. E aqui nós vemos aqui também em Colossenses, irmão Roger, capítulo 4, verso 5, versículo 5, na parte B, o apóstolo Paulo escrevendo: aproveitai as oportunidades. Aleluia. Escute. Aproveitai as oportunidades. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Deus está nos advertindo, nos levando a refletir diante de tantos privilégios que nós temos. Eu gostaria de exemplificar mais um privilégio, que é o fato de nós que hoje aqui estamos, nós que fomos alcançados por esta revelação de Deus em um tempo, meus irmãos, em que é o cumprimento da palavra de Deus, que diz que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina da palavra de Deus, mas aprove a Deus revelar-se a nós, a fazer parte neste tempo em que muitos não suportam mais. Mas Deus nos estendeu essa oportunidade, nos deu o privilégio de estar em uma igreja que prega a verdade, que conduz para os céus. Aleluia. E tem muitas pessoas que foram alcançadas por esta revelação e estão, irmão Elias, se conformando com o sistema, com o mundo, voltando para trás, retrocedendo
rejeitando o privilégio de Deus nos últimos tempos. Isto é um grande privilégio. Quantas pessoas hoje sendo enganadas com um evangelho falso, falsificado, que não leva para os céus, mas Deus privilegiou eu e você de sermos alcançados por esta revelação. E isso é um privilégio, irmão Elias. Privilégio tremendo, irmão. Tremendo, olha quantas Só a pessoas... eternidade vai revelar a intensidade desse privilégio. Exatamente. Né? Mas imagine, meus irmãos, se nós não aproveitarmos, se nós não reconhecer isto como um privilégio e como uma grande oportunidade da parte de Deus. E agora, irmão Roger, trazendo para a nossa realidade aqui, nós que moramos aqui no estado do Rio Grande do Sul e mais especificamente na capital, aqui em Porto Alegre, onde está a base desta revelação que Deus tem levantado. É outro privilégio. Morar aqui em Porto Alegre, onde aprove ao Deus dos céus escolher esta cidade para iniciar um movimento de santificação no final dos tempos. É um grande privilégio e nós precisamos reconhecer, usufruir e aproveitar, para que não venhamos naquele dia sermos punidos com mais rigor. Irmão Roger, será que os nossos irmãos queridos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir posteriormente nos dias seguintes, será que eles vão pensar agora 2 vezes antes de rejeitar uma oportunidade de Deus? Eu espero que haja uma ação do Espírito de Deus por meio desta programação para nos sensibilizar, para nos abrir os olhos, de modo com que venhamos reconhecer e aproveitar tanta bênção que o Senhor, por meio desta igreja, destas programações, de cada live, de cada culto online, que muitas vezes algumas pessoas, durante o horário da programação, talvez estejam assistindo outra coisa. Ou seja, a oportunidade de Deus aberta, mas eu optei por assistir outra coisa que não é a oportunidade de Deus. Que nós possamos nos despertar para isso, estarmos sensíveis ao Espírito de Deus, aquilo que é oportunidades do Senhor, aquilo que são portas abertas por Deus e entrarmos por elas. Então, meu querido irmão, a partir de hoje passe a aproveitar a oportunidade, consagração, retiro, escola bíblica, Aleluia. Culto, reuniões de oração. Em nome de Jesus. Inúmeras oportunidades que Deus tem aberto. O nosso Vale da Oração aqui, todas as noites tem oração. Aleluia. Oportunidade de se aproximar dEle, de estar em comunhão com Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fazer menção de mais uma referência aqui, irmão Roger. Amém. Para nós orarmos, nós temos finalizando. Mais um minuto e Amém. meio. Apocalipse, no capítulo 3, versos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aleluia. Mas só nós podemos tomar a decisão de entrar pela porta aberta por Deus. Você, nesta noite, eu quero convidá-lo a orar a Deus, meditando em cima deste tema exposto, com base na palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos que estão nos assistindo e aqueles que virão a assistir esta programação em outro momento, que possam ser edificados, advertidos e sensibilizados pela ação do Espírito de Deus, para que nós possamos, de fato, aproveitar e reconhecer os privilégios da parte de Deus. Eu convido você, irmão, irmã, que está no seu lar, jovem, moço, moça, feche os seus olhos agora, ore conosco, dizendo: Pai dos céus, graças te damos, Senhor,
por esta oportunidade, por este privilégio, Senhor Deus, de estarmos diante da Tua poderosa, santa e imutável palavra que tem um poder transformador para as nossas vidas, se nós abrirmos o coração para ela, se nós reconhecermos o Seu poder, se nós recebermos, Senhor Deus, a Tua palavra, se nós aproveitar e valorizar cada oportunidade como um privilégio da parte do Senhor nosso Deus, Pai. Abençoa todos aqueles que estão, Senhor Jesus, assistindo esta programação e aqueles que ainda virão assistir. Estende a Tua mão, Senhor, para que haja uma ação do Teu Espírito a nos sensibilizar a cada oportunidade, Senhor, visto que cada oportunidade rejeitada, Senhor Jesus, nos será cobrada, Senhor. Abençoa, Deus, os nossos irmãos que estão nos seus lares, em o nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós Te glorificamos para todo sempre, ó Pai, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estiveram conosco e que nós, de fato, possamos aproveitar, usufruir daquilo que Deus nos proporcionou por meio da Sua palavra nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz, oração, união. Deus abençoe. Deus na frente das